Em 2 de julho de 2019, uma garota de 19 anos saiu de casa para ir a uma festa e nunca mais voltou. O corpo dela foi encontrado 20 dias depois, seminu, no meio do mato. A executora seria sua própria amiga de infância, a pessoa que apertou o pescoço até a morte enquanto o namorado assistia tudo. Hoje vai conhecer a história completa de Caroline de Paula Dini, a garota que vivia na Deep Web, era moderadora de um dos fóruns mais tóxicos da internet e que transformou uma amizade em um dos crimes mais chocantes de Minas Gerais. Fica até o final, porque o julgamento só aconteceu em 2024 e a sentença é pesada. Caroline de Paula Dini nasceu em Ubá, Minas Gerais. Desde criança, ela mergulhou nos chans, aqueles fóruns anônimos cheios de ódio, gore e conteúdo extremo. Ela sofria bullying pesado, agressões, traições e quanto mais sofria, mais fundo ela ia. Ela criou vários nicknames como Emma Miller, Maria Dolores e outros. Ela frequentava um certo fórum. Nesse mesmo fórum, ela gravou vídeos explícitos, simulou um abuso e ainda enfiou um crucifixo em sua vagina. O fórum que ela frequentava era o falecido Dogola Chan. O Dogola Chan é um dos fóruns mais sombrios e polêmicos da internet brasileira. Ele é tipo um 4chan brasileiro, um image board 100% anônimo. Todo mundo usa um nick e ninguém sabe quem é, a não ser que revele a sua própria identidade. Onde rolava de tudo, desde racismo explícito, misoginia pesada, incitação a êxito e feminicídio, apologia a pedo, nazi, doxings e ameaças de massacre e comemoração de atentados terroristas. O símbolo do Dogola Chan era o Dogola, que era uma foto de um cachorro russo sorrindo que virou meme no Brasil. O criador é Marcelo Vale Silveira Melo, conhecido como Cyclone, Psy, Batoré ou Psytoré. Ele nasceu em 1985 em Brasília. Ele é filho de uma família de classe média e, de acordo com ele sofreu bullying na escola, desenvolveu ódio profundo contra as mulheres, negros, LGBTs, nordestinos e a esquerda no geral. Começou no Orkut em 2005 postando racis e já foi o primeiro brasileiro condenado por racis na internet em 2009. Em 2012, ele planejou um ataque à Universidade de Brasília e foi preso na Operação Intolerância. Ficou preso 1 ano e 6 meses, porém ele ganhou liberdade condicional em 2013. Depois disso, ele criou o Dogola Chan em 24 de dezembro de 2013 no domínio dogolachan.org. Ele queria um espaço onde pudesse falar tudo sem a polícia pegar. Basicamente era um chan só para homens sanctos, que era o nome que ele se dava. Em março de 2019, os dois atiradores do massacre de Suzano, Guilherme Tauti e Luiz Henrique, eram usuários do fórum. Um era Lucher 666 e o outro era One Guy 55 Chan. Eles postaram pedindo dicas, receberam ajuda e depois do ataque o fórum inteiro comemorou e virou uma festa. Foi o momento que o Dogola Chan explodiu na mídia mundial. Em maio de 2018, a Polícia Federal deflagrou a Operação Bravata e prendeu Marcelo em Curitiba. Ele já tinha voltado a cometer crimes mesmo em liberdade condicional. E em dezembro de 2018, a Polícia Federal condenou ele a 41 anos, 6 meses e 20 dias de prisão por associação criminosa, racis, divulgação de conteúdo pedo, incitação a crimes e terrorismo. Isso foi só um panorama do fórum que ela frequentava. Mas vamos ao que interessa. Mas antes, estamos na meta de 200 mil inscritos esse ano. Se tu é novo, se inscreve e coloca para ativar todas as notificações. E pelo amor de Deus, deixa o like aqui para mostrar pro YouTube que esse canal merece ser recomendado. Tem algum tema que você queira de ver aqui? Deixa nos comentários que muito provavelmente a gente vai fazer. Partir pro vídeo. A menina que foi morta se chamava Elídia. Ela e a Caroline eram amigas de infância. A mãe contou que Elídia tomava remédios e tinha tendências de auto se executar, mas ela era uma garota trabalhadeira e cuidava de uma idosa. Caroline tinha a mesma idade de Elídia quando cometeu o crime. De acordo com o G1, ela, assim como seus algozes, supostamente seria usuária de entorpecentes. Elídia Geraldo era a filha mais nova de Adeir José Geraldo e Maria Aparecida Geraldo e tinha 3 irmãos. Ela sofria de depressão e por isso usava remédio controlado. Também não costumava contar para os pais os locais que frequentava e quem eram os seus amigos, e teve diversos namorados na época do crime. Essa é toda a informação que temos da vítima. Agora vamos para a problemática Caroline.
Caroline de Paula Dini era uma garota extremamente problemática. Grande parte das informações que temos é graças a um blog da Lola Aronovich. Acontece que essa Carol frequentava esses fóruns. Teve uma época que ela foi percebida por usuários do Dogolachan desde que era menor de idade, muito antes das panelas do Discord escravizarem garotas online, obrigando jovens a se cortarem, mandarem nudes e filmarem executando e machucando animais. Caroline passou por tudo isso. Inclusive, em relatos e depoimentos, supostamente teria um vídeo em que ela pegou um crucifixo e enfiou na vagina, e ainda teve uma acusação de um desconhecido de Exto, dizendo que tinha se abusado por um neonazi, que supostamente seria um tal de Gustavo Guerra, e que gostou. Em janeiro de 2017, ela não aguentou mais as perseguições e a vida horrorosa que levava e simulou a sua autoexecução. Não demorou muito para que os usuários do Dogolachan percebessem que ela não havia morrido. Quando descobriram, passaram a atacá-la de novo, lembrando que ela ainda não tinha nem 18 anos na época. Quando ela fingiu que morreu, ela se passou pela irmã dela e disse isso no Dogolachan. Abre aspas, irmã da Carol aqui. Estive olhando esse site e outro tem uns dias e estou muito indignada por tudo que vi escrito sobre a minha irmã. E mesmo depois da morte dela, vejo que vocês não têm um pingo de consideração. E isso é muito cruel e me faz perder cada vez mais fé na humanidade. E é por isso que eu vou vingar a morte de Carol. E você, cada um de vocês que contribuíram para os dela irão pagar. Tudo o que ela queria era paz e ficar na dela, pois ela já estava fazendo isso com o namorado e vocês ficaram infernizando e ainda por cima postam fotos dela nua, mesmo sabendo que ela é menor de idade, pois ela tem 17 anos. Eu quero e peço que esse assunto encerre de uma vez por todas. Por respeito à nossa família, vocês não têm que provar nada. Viva ou morta, ela não tem mais o que dever pra vocês, pois vocês são um atraso na vida dela. Isso é algo doloroso pra gente. E aos amigos dela, espero respeito e que não venha mais falar sobre o assunto. Tenham um pingo de consideração pelo menos. E quanto a vocês, assassinos, o sangue dela escorre em suas mãos. E eu e a justiça iremos te punir. Marcelo, Brian, entre outros, fiquem espertos. O homem pode falhar, mas Deus não falhará. Vocês não têm que achar prova em lugar algum, pois ninguém sabe da morte dela. Levamos o corpo para o crematório de Juiz de Fora e não permitimos sair em jornais e nem obituários por ela ser menor de idade e ter ido de uma forma tão trágica. Mas vocês pagarão. Eu estou indo à delegacia agora mesmo, já que tivemos várias provas nesse lugar, graças a vocês mesmos. E a vadia é a mãe de vocês por ter lhes dado educação. Depois disso, que ela mandou isso no Dogolachan, que a gente teve até mesmo o print, o usuário responde, beleza, agora posta a foto dela chupando uma pica aí. O outro usuário diz, vou em Juiz de Fora para praticar necrofilia. Porém, não pense que acaba por aqui, afinal vazaram fotos íntimas dela, que inclusive pertenceria a um cara que supostamente teria a posse desses vídeos, que de alguma forma foram vazados. Enfim, acontece que Carol entrou em contato com Lola. Em novembro de 2017, ela enviou um e-mail para Lola com o título, Emma, aqui de coração, aguardo sua resposta. E basicamente nesse e-mail ela diz o seguinte, desde criança me interessei por gore e não tinha amigos e sofria bullying. Me batiam, me desprezavam, todas minhas amigas me traíram e eu peguei ódio delas. E de todo mundo. Minha irmã, por assim dizer, é uma merdalha, que obviamente é a mais bonita, mas ela é burra, fútil, vazia, superficial, que não sabe conversar nada a não ser garotos, roupa e dinheiro. E vendo toda aquela atenção dada pra ela e pra mim não, só fui me isolando e criando ódio sem igual. Fui diagnosticada como borderline e esquizofrenia, o que também foi difícil pra mim, pois nenhum relacionamento eu me dava bem. Aí que achei o Chan e vi ali um lugar que eu poderia expressar meus ódios internos sem ser julgada. Então passei a sentir amor pelo ambiente, por algumas pessoas que me fizeram mal. Mas sabe, porque eu nunca os odiei tanto e nem me importei com nada, porque eu me odeio. Eu não gosto do movimento feminista porque acho ruim e injustificável. Fui criada em um meio ao ódio e em uma família super religiosa e fanática, e nunca disse em vídeo que os mataria. E eu nunca faria isso. Posso ter comentado no Twitter na hora da raiva, porque eles pegam no meu pé sempre. Não foi o primeiro e-mail que ela mandou. Tinha um vídeo no YouTube da própria Carol que ela dizia coisas como que a mulher atual é uma degenerada, que perdeu todo o respeito e o coração e a própria inteligência são atraídas pelo mal, pelo maligno. Ela dizia coisas como, se você é uma mulher, lute pela sua alma, dê uma chance para o homem beta. Mas enfim, pouco depois a Lola conversou com advogadas e com a defensoria pública pedindo o acompanhamento do conselho tutelar. Ela teria passado o telefone
para um agente da ABIN que ligou para Carolina, oferecendo auxílio. Ela teve a opção de ir acompanhada por uma advogada a uma delegacia e denunciar quem a perseguia há anos. Porém, Carolina preferiu contar tudo a Marcelo Vale Silveira Melo, líder de um clã que está preso desde maio de 2018, condenado a 41 anos de prisão. Com isso, foi recompensada com a moderação do clã. Tem uma conversa de zap que diz o seguinte: 2 bandidos psicopatas. Por isso eu me distanciei de tudo. Como alguém tem coragem de ser amiga dela ainda? A outra pessoa responde: porque eles conseguem manipular. O outro responde: eles só mentem o tempo inteiro, enganam geral. Então a outra pessoa responde com uma foto de um revólver dizendo: o Igor mandou isso. E foi exatamente nessa época que ela começou a namorar Igor Rezende Lana. No dia 2 de julho de 2019, Elídia disse pra mãe: vou só na festa do Horto Florestal e volto cedo. Não levou remédio, encontrou Caroline e Igor na praça. Os 3 foram para a festa de aniversário da cidade e depois decidiram continuar a noite. Por volta das 11h30, eles foram para o Instituto Médico Legal de Florestas, que é uma área de matagal perto da MGT 265, para usar pó. Então, por algum motivo, lá teve alguma discussão. A Caroline e a Elídia entraram numa luta corporal. A Caroline, em surto, segundo ela, apertou o pescoço de Elídia até a morte. O Igor, que era o namorado da Caroline, ele até tentou separar, mas a Caroline mandou ele calar a boca e ele simplesmente assistiu. Depois do corpo cair, Caroline fez uma coisa fria. Ela tirou a calça e a calcinha da Elídia pra polícia achar que aquilo tinha sido um êxito. Esconderam o corpo no mato e voltaram pra casa como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, o casal foi na casa de Elídia dizer que ela tinha ficado com o celular delas e disse que devia estar bem. Cara, olha só que cinismo. A Elídia sumiu, a família procurou em todo lugar, registrou BO e 20 dias depois, o próprio tio de Elídia sentiu um cheiro horrível no matagal e encontrou o corpo da sobrinha. Logo começaram denúncias anônimas de que teria sido a Caroline e o Igor. Tinha vídeo dela estrangulando o cachorro, ameaças na Deep Web, tudo apontava pra eles. Foi então que em agosto de 2019 a polícia fez a operação Quem é como Deus e prendeu os 2 temporariamente. Caroline foi presa de vez em março de 2020 e segue na penitenciária José Edson Cavalieri em Juiz de Fora. Igor só foi preso em 2022. Depois de 5 anos, em 26 de setembro de 2024, aconteceu o júri popular em Ubá. Os 2 foram condenados por homicídio triplamente qualificado mais ocultação de cadáver. Cada um pegou 36 anos de prisão. Caroline disse no tribunal que se arrependia, mas que não se lembrava de nada. O advogado da família da Elídia declarou que a justiça foi feita dentro do possível. Caroline de Paula Dili passou de vítima dos tchãs para algo muito pior, uma assassina que levou o ódio da internet para o mundo real. Elídia Geraldo tinha 19 anos, queria só curtir uma festa e foi atraída pela pessoa que chamava de amiga. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você acha que isso foi premeditado ou surto da Caroline? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você pode conferir as fontes desse vídeo no primeiro comentário fixado. Esses aqui do lado são as pessoas que assinaram Seja Membro ou mandaram valeu demais. Falou e até o próximo vídeo.